É assim, desculpem lá, mas hoje não trouxe os meus óculos normais e então é a vida. E foi tão impactante para mim que eu durante muitos anos não trabalhei com crianças. As famílias são sistémicas, nada é isolado. Eu não mexia em nada na minha filha, mas mudei o meu comportamento. E o dela mudou. Voltando à tua questão. As crianças são mesmo o melhor do mundo. Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Ligadas Podcast, com um convidado. Nós dizemos sempre isto, que é muito especial, mas este é mesmo muito especial, é ou não é? Mais uma muito especial. Porque para se terem convidados do nosso podcast têm que ser especiais, era só o que faltava. Isso é logo a primeira premissa, o mínimo, não é? Então, hoje temos a honra de ter aqui connosco outra pessoa que também não gosta muito de aparecer, mais outro homem, não é? Que também não gosta muito de aparecer, mas olha, temos pena, não é, João? Tu nunca tens coragem de dizer que não ao que eu peço, não é? O problema está aí. E pronto. E então, oh, vantagem. Geralmente são coisas boas. Exatamente. E então temos aqui hoje o João Paulo Pestana. Eu vou fazer aqui uma apresentação um pouco formal e depois vou fazer a minha apresentação, que acho que é muito mais interessante do que a formal. Então, o João é licenciado em Psicologia Clínica. É assim, desculpem lá, mas hoje não trouxe os meus óculos normais e então... É a vida. Então, o João é licenciado em Psicologia Clínica e é especialista em Psicologia Clínica da Saúde. É um entusiasta da ligação entre o corpo e a mente. Trabalhou 10 anos na Associação Oncológica do Algarve e integrar corpo, mente e energia é o seu propósito nas suas consultas, que tem aqui um toque muito especial ligado à energia, à parte energética. Eu conheci o João há cerca de 11 anos, como psicólogo, quando eu tinha o Centro Serenity ali em Lagoa, e realmente foi um marco na minha vida e tem sido um marco na vida de quem se cruza com o João, não é? Ele é fundador também da Academia Método Pestana, já formou muitas pessoas na medicina energética. Eden tem sido uma pessoa que faz psicologia de uma forma que se pode dizer diferente, não é, João? Para além do profissional que eu estou aqui a apresentar hoje, eu também tenho que dizer que o João é das pessoas mais calmas que eu já conheci na minha vida, porque eu podia-me estar a descabelar, não é? E ele sempre com aquela atitude, pronto, Lina, então é assim. E aquela famosa frase que é o que é, que nós temos uma private joke que é o que é, diz muito sobre a atitude que o João tem sobre a vida, que ele me ensinou também a ter, porque realmente nós só conseguimos controlar um bocadinho de nós, não é? Aliás, nós conseguimos controlar-nos apenas a nós e tudo o que está à nossa volta e ao nosso redor, nós nunca vamos conseguir. O outro, principalmente o outro, nós nunca vamos conseguir controlar. E então, esta atitude de é o que é algo que não é fácil de aprender, porque nós temos tendência a querer controlar tudo. E acho que foi das maiores aprendizagens que eu tive com o João, para além de muitas outras, um ser humano incrível. É o exemplo perfeito que nós, para sermos um bom terapeuta, temos que primeiro que ser uma boa pessoa. E acho que tu és um grande exemplo dessa máxima. E então acho que agora vamos partir aqui para o podcast mesmo, não é? As crianças são mesmo o melhor do mundo, porque pela tua prática clínica tens tido muito contacto com esse tema, com essa temática. Já falámos várias vezes também sobre isso. Tema crianças. Vou passar aqui a palavra à Marília. Queria-te perguntar, quem és tu, João? Agora que já foi dificultada bastante a vida. Bom, antes de mais, obrigado pelas palavras, Luís. Quer dizer, eu acho que isso também tem muito a ver com os teus olhos, não é? Essa descrição, eu acho que a descrição bonita que tu me fizeste também tem a ver com os olhos bonitos que tu utilizas para ver as outras pessoas e consegues também sempre ver o melhor das outras pessoas. Tu tens essa faculdade também, não é? Sim. Isso é. Portanto, muito obrigado por essas palavras. Eu sou psicólogo, sim, realmente faz 20 anos. Já, o tempo voa. A temática que vocês colocaram para falar sobre as crianças é uma temática, quer dizer, onde eu iniciei a minha prática. Muitos psicólogos começam a trabalhar muitas vezes com crianças. Estágio académico, o foco foi crianças. Aprendi duas coisas muito importantes e foi tão impactante para mim que eu durante muitos anos não trabalhei com crianças. O meu foco, a verdade é que o meu foco também quando terminei a licenciatura, eu estava um bocado focado mais no percurso de vida oposto, que era na morte e no morrer e no fim de vida. Essa área é uma área que sempre me entusiasmou, desde logo por buscas pessoais minhas, muito intensas na adolescência. As grandes questões, não é? Quem somos nós?
Características de um set de destino. Só assim um à parte. Revelações. Revelações. Ela diz. Nós também temos isso em comum. Somos os dois um set de destino e o set é um buscador. As questões são algo perfeitamente naturais para um set, não são muitas vezes naturais para as outras pessoas, para outros destinos. Então, mas o que é que te levou a não querer trabalhar com crianças durante muitos anos? Epá, foi muito intenso. Houve duas coisas que eu aprendi. Primeiro, para trabalhar com crianças, tens de trabalhar com os pais. Nunca mais me esqueço. Uma miúda pronto, no início as consultas são partilhadas com o psicólogo sénior e nós estamos a aprender e tal, e não sei o quê. E aquela que foi a primeira miúda em que nós começamos, e depois eu continuei o processo sozinho com ela. E foi muito giro. Ela devia ter para aí 6 ou 7 anos. E estávamos a fazer um processo giro, maior autonomia. As crianças geralmente vêm ao psicólogo por questões comportamentais. Muitas vezes começam na escola e tal, não é? Maria, sabes muito Sim. bem disto. E depois já uma disrupção na família e muitas vezes os pais, não estou a dizer todos os pais, mas muitas vezes os pais, essa disrupção é e agora vamos metê-lo no psicólogo ou na psicóloga, né? Pode ser que eles resolvam a coisa. E tu podes, depois gostava de ouvir a tua opinião sobre isto, né? Mas para mim, a minha experiência foi, claro, a partir do momento que nós começamos, e esta família em particular, e ela colocava a criança, olha, posso ter uma palavrinha. E a mãe saía porta fora, o pai não estava presente, não é? Havia uma série de coisas aqui, apesar de estarem a viver em conjunto. Apesar disso, a gente faz o melhor que pode. E a miúda começou a melhorar nas nossas sessões. O que é que aconteceu? A partir do momento que a miúda começa a melhorar, começou a provocar alterações no funcionamento da família. As famílias são sistémicas, nada é isolado. A criança, muitas vezes, vamos chamar em linguagem comum, o bode expiatório, não é? É quem espelha uma disfunção na própria família. A partir do momento que se começa a mexer na criança, ela leva essa disrupção para a família. E a questão é, a família está disponível para adaptar, para integrar estas novas aprendizagens, novas formas de ser da criança, ou não? Naquele caso não a tiveram disponíveis para isso. O que é que fizeram? Retiraram a criança Do psicólogo. e isso para mim marcou-me muito, não é? E tentar falar com os pais sobre isso e eles não estavam disponíveis para a mudança. Tive outros casos em que sim, mas esse foi aquele em que eu percebi logo, uau, não é possível, é tão poderoso, não é? Um elemento único, a terapia sistémica fala muito sobre isto, né? A Gestalt, tu mexes num elemento da família e isso tem repercussões em Em todos os membros da elementos. E família. naquele caso, naquela miúda, teve um impacto significativo. Não sei qual é a tua Sim. experiência, mas É essa. é essa. A experiência é essa. Aliás, temos esta ponto, já tivemos a oportunidade de partilhar isto. Temos isto em comum, que foi, eu afastei-me também da parte infantil e do atendimento, porque também tive muita dificuldade em lidar com esta questão de deixar a criança ali e agora resolve tu. Pois há esse outro lado, se a família, se o sistema desta criança está disponível ou não para fazer as adaptações necessárias, as aprendizagens, se é flexível o suficiente para receber. Eu trabalhava em contexto diferente, em contexto de escola, portanto, aqui também se põe outra questão que é, faltava, do meu ponto de vista, a ponte para a integração automática da família. Porque tu, em consultório, a família vai lá deixar com aquele objetivo específico. A meu ver, a escola já pode trazer a família quase como uma obrigação, entre aspas, mas também não o faz, portanto, e continua a ser verdade. Voltando ainda um bocadinho atrás, o que é que te diferencia, João? Eu sei que é difícil falar sobre ti, não é? Mas o que é que te diferencia de uma consulta de psicologia normal, seja lá o que é que isso quer dizer, não é? O que é que tu estás a trazer de diferente e de novo para a tua prática que levas para os teus clientes, sejam consulentes, não é? Sejam eles crianças ou adultos? Escrevi aqui mesmo que é integrar corpo, mente e energia, não é? E tu consegues pensar numa prática de cura ou de orientação ao outro, de ajuda ao outro, sem integrar estas três temáticas? Hoje em dia não, hoje em dia é muito difícil. É como depois de veres uma coisa é difícil deixar de a ver, não é? E aqui, a partir do momento que eu comecei a integrar estas abordagens na minha prática e ver como elas funcionam e ajudam as pessoas, depois é muito difícil voltar para trás, não é? Aqui, a questão fundamental, eu penso, se nós olharmos para onde é que a psicologia, e principalmente a psicologia clínica e da saúde, que se foca essencialmente no sofrimento, nós temos que ver tipo, qual é a essência da psicologia, onde é que a psicologia vai mexer. E na psicologia clínica, regra geral, a essência é o sofrimento. O sofrimento é aquilo que move as pessoas a virem ao psicólogo. Há qualquer coisa que não está bem e gera sofrimento. Depois nós damos diferentes nomes a isso. Chamamos de ansiedade, chamamos
depressão, angústia, medo, perda, sabemos uma série de coisas, mas na base está esta questão do sofrimento, não é? E nós, enquanto sociedade, fomos perdendo um bocadinho um calo na forma como nós nos conseguimos ou não, digamos que, ter tolerância, maior ou menor tolerância ao sofrimento. Se nós olharmos os nossos pais e os nossos avós, basta comparar com o que se passa hoje na capacidade de lidar com a perda de alguém, lidar com a frustração, não é? Com a paciência, não é? Com esse tipo de coisas. Hoje essa questão coloca-se muito. E a psicologia, com todos os benefícios que tem, quer dizer, se olharmos para trás, nos últimos 20, 30 anos, não tinha sido nada de significativamente novo na psicologia. Continuamos a avaliar as pessoas da mesma maneira, continuamos a tratar as pessoas mais ou menos da mesma maneira, quando as pessoas já não são iguais. E aquilo que se pede hoje em dia, nomeadamente nesta questão emocional, não é? Porque essencialmente quando falamos de sofrimento estamos a falar de emoções, a psicologia ainda ficou retida um bocadinho nesta parte mais cognitiva, da compreensão e tudo isso, que é ótimo. Os psicólogos são excelentes, o psicólogo clínico, uma das principais funções é fazer uma boa avaliação, o que é que se passa com esta pessoa. Depois, na intervenção, foi aí que eu percebi, pelo menos na minha prática, que havia aqui uma deficiência. Aquelas pessoas que vinham cá, vinham ter comigo, não tinham nem tempo, nem dinheiro para ficar todas as semanas a fazer consultas. Não é? Não dava, não é? As pessoas e precisavam de resultados rápidos. Isso, juntando-se ao facto de eu ser uma pessoa impaciente por natureza e de que... Não. Quer dizer, um pouco paciente no sentido... Eu acho que é uma grande responsabilidade as pessoas virem ter comigo. Estás ali as questões, como se dizer, Eu trabalho a nível Mesmo que não privado. esteja a encher chouriços, o método é lento, não é? Precisaste sentiste necessidade de acelerar Desse lado isso. do processo. Até porque a verdade, durante 10 anos trabalhei na Associação Oncológica, as pessoas não pagavam consulta, não é? Mas a partir do momento que fazes clínica privada, com respeito pelo tempo e pelo dinheiro das pessoas, não é? Isso é verdade, para algumas pessoas o dinheiro não é problema, para outras Para é. outras. E para mim há outra questão, que é a questão da liberdade. Uma das palavras importantes para mim é a questão da liberdade. Das pessoas poderem ganhar liberdade e responsabilidade rapidamente. Perfeito. Eu digo sempre às pessoas, quanto mais depressa você deixar de me viver, melhor. É isso. Tal As e qual. pessoas ficam a olhar assim para mim um bocado. Criar dependências é algo que realmente ainda faz sentido a muitos terapeutas barra psicólogos, profissionais de saúde. Acho que isso é totalmente errado, não é? Isto acontece muito até de forma inconsciente, pelo menos na área da psicologia, conseguimos encontrar, e o João vai dizer que sim ou que não, conseguimos encontrar muitos psicólogos que estão enraizados num determinado sistema e que fazem by the book o que leva a uma dependência emocional. Exatamente. E isso é muito importante, porque por um lado, eu no início quando vinha a público, entre aspas, parece que saí do armário, né? Vinha a público com estas abordagens, eu tive aqui a resistência, tive pessoas conhecidas na altura que tiveram algum comportamento, algumas abordagens menos dignas, diria eu, não é? Porquê? Porque percebe-se, quer dizer, a psicologia trata com questões muito importantes da vida das pessoas, com questões fundamentais. E então tenta ser, e é uma ciência que há bases, existem princípios que foram testados ao longo do tempo e que têm tido resultados. Não é? E, portanto, eu penso que isso é fundamental continuar a ter esses resultados, não é? Agora achamos que esta coisa funciona, agora vamos mudar todos para aqui, não é? As coisas novas devem ser colocadas, devem ser testadas, devem ser avaliadas, ver se funcionam com uma pessoa, se funcionam para toda a gente, isto leva o seu tempo. Sim. No nível da medicina, é um dos grandes problemas que nós temos. Quando se inventa uma molécula qualquer nova, de passar do laboratório para a prática Para a clínica, vida. leva cerca de 15 anos, ou Sim. levavam. Por isso é que às vezes as pessoas perguntam, mas eu ouvi dizer que há esta nova cura que foi descoberta no laboratório. Bom, para passar dali para leva um monte de tempo. Por um lado faz sentido, aquilo é preciso perceber, será que isto funciona para toda a gente? Os efeitos secundários, não é? Tudo isso. E na psicologia também faz sentido isso. Só que o que é que eu fui percebendo? Como tu estavas a dizer, é que isso depois pode criar determinados grupos de pessoas que investiram uma vida profissional a defender determinada teoria e que depois, quando surge qualquer coisa nova, é preciso ter aqui uma elasticidade psicológica para. E há pessoas assim. Mas infelizmente há pessoas que não são assim. E hoje em dia, na nossa academia, nas universidades, temos muitas pessoas que têm pensamentos cristalizados Sim. e que não têm muita abertura àquilo que é novo. Por um lado faz sentido, não é? Mas por outro lado devia haver esta maior abertura que temos alguma dificuldade.
Se virmos que a psicologia depois tem diferentes correntes e que cada corrente, não é, a corrente. Corrente, sim. É. Esta Esta que é. é que é, a vida é assim. E aquilo que vocês estavam a dizer, a vida, o ser humano é tão complexo, que depois dizer esta é a forma, né? Cognitiva ou comportamental, psicanalítica, quer dizer, esta é a forma. E depois, quando se vai à procura de ter formação nesta área, chegava ao ponto, eu agora já não sei se é assim. Eu na altura, vou fazer psicoterapia numa delas. E agora, qual delas? E tal, qual delas? Porque se fizeres numa, não podes utilizar nada das outras. Exatamente. Se fores psicoterapeuta de psicologia cognitiva ou comportamental, não podes. Podes ser colocado à parte, não é? E a psicanalítica é a mesma coisa. Ora, para mim isso nunca tem a ver E, com a e se forma fores, como e eu se sou. fores ver os currículos na universidade do teu tempo para agora, Hum. quanto é que mudou? Não sei se mudou Eu, assim. eu tenho a Tu tens certeza. a certeza? Eu não tenho Porque visto aqui muito há uns tempos ultimamente. fiz essa pesquisa. Já estamos a Já estamos, divergir. estamos aqui já a divagar. Mas, João, agora pegando naquilo que tu disseste, que as pessoas agora não lidam com o sofrimento da mesma forma que lidavam há 20 anos atrás, 30 anos atrás, estamos aqui a falar da geração antes de nós, não é? O que é que isso tem tido real impacto nas crianças, não é? Porque realmente é algo que eu, não sendo mãe, mas lidando com crianças de amigos ou também de clientes, não é? A temática das crianças não terem ferramentas para lidar com a frustração, com o não, serem mais ansiosas, ou então, pelo contrário, de serem mais depressivas, seja lá o que é que estou a falar em termos nada de técnicos, não é? Mas realmente as crianças têm sido uma temática muito importante nas minhas consultas de Feng Shui. E o comportamento dessas crianças na vida das famílias. E tal como vocês estão a falar da vossa prática, eu também tenho clientes que me dizem assim: Olina, muda lá aqui o quarto do meu filho para ele ficar mais calmo, para não ficar tão ansioso, para dormir melhor, para estudar mais, para ter melhores resultados na escola. Portanto, há aqui muito essa temática de levar para fora aquilo que se calhar devia ser tratado dentro, não é? O que é que esse lidar com o sofrimento há 20 ou 30 anos atrás está a afetar as crianças hoje, não é? Como é que tu estás a ver isso na tua prática? Já voltaste a dar consultas a crianças e adolescentes, primeiro que tudo, não é? Tenho algumas crianças e adolescentes. Não é o foco da minha prática. O foco da minha prática é mais os adultos, mas de vez em quando vejo crianças e adolescentes, desde que os pais decidam estar envolvidos. Eu já estou, digamos, já tenho a idade nesta altura, o discernimento suficiente para dizer aquilo que eu era capaz de dizer quando era mais novo. Tipo, Exato. aceitavas toda a gente em consulta e agora hoje não. Hoje não. Pá, tenho essa facilidade de poder fazer isso na minha prática clínica e, portanto, se as pessoas estiverem dispostas a fazer aquilo que eu acho que é importante, não aquilo que eu acho que é certo, porque isso é uma construção entre nós, os miúdos e a família, não é? Mas se as pessoas estiverem dispostas a estar envolvidas, eu sei que podemos fazer algo importante. Se as pessoas não estiverem dispostas, então a minha abordagem não serve para essas pessoas e elas podem procurar outras pessoas. Eu acho que uma das questões fundamentais quando se trabalha com crianças ou com outro ser humano, mas principalmente com crianças, depois há vários tipos de crianças e idades, não é? Uma criança de 3 anos é diferente da 4, a 5, a 6, a 7, e até os adolescentes. Mas uma das questões que mais marca as pessoas é quando nós estamos a trabalhar com uma criança, automaticamente vai ativar a nossa criança interior. Como é que aquela criança está a mexer comigo? Acontece muito com os filhos dos amigos também, não é preciso ser psicólogo, não é? Muito. Não é? Como é que aquela criança que é indisciplinada, aquela criança que não fala, ou aquela criança que é muito bem comportada, como é que essa criança vai mexer connosco e com os adultos? Não é? Isso mexe connosco, mexe com os pais também. Eu não sou pai, mas uma das questões fundamentais que acontece, penso eu, para qualquer pai, a Marília poderá, obviamente, enquanto psicóloga e mãe, falar sobre isto, mas é automaticamente ativa-se dentro de nós, o que é isto? Não é? Os gatilhos todos, eu criança tive pais, como é que foi isto de ser pais, como é que eu vou fazer agora? Esta primeira parte de lidar, os pais lidarem com as suas próprias emoções, é uma das questões que são fundamentais. O que é que tu achas relativamente a isso? Sim, concordo. Aliás, estavas a falar e eu estava-me a lembrar do quão isto é difícil para todos, até para nós que temos o conhecimento teórico. Exato. Houve uma altura em que a minha filha mais velha tinha problemas na escola com as amigas, porque era muito bossy, mandona.
E andámos ali há algum tempo, até que eu comecei a questionar uma professora, dizia: "Ah, pois, porque ela quer ser sempre ela a decidir e tal". E eu pensei: "Pois, sou eu, o que é que o que é que há de ser isto? O que é que há de ser isto senão um processo interno meu?". E vê, eu não mexi em nada na minha filha, mas mudei o meu comportamento, completamente. E o dela mudou Ah, por é, consequência. exato. Não é? E isto vinha da minha própria experiência. Eu passei a ser, a partir do momento em que fui mãe, passei a ser muito autocrítica, às vezes demais, lá está. Depois É, andamos sempre aqui à procura do sítio do meio, não é? Não é a margem da direita nem a da esquerda, é algures ali no meio. Hoje também tenho esta compreensão de ser um pouco mais empática com as pessoas, no sentido de perceber que aquela frustração imensa que eu senti lá atrás destes pais que não se envolviam é a mesma frustração que eu senti de eu tenho que mexer em mim e naquilo que eu estou a mostrar à minha filha, e eu tenho esse conhecimento. A maior parte das não, pessoas não estudou psicologia, não exato. estudou estes temas e, portanto, não tem este conhecimento. Mas Pela não quer sua dizer, vida, pela sua vida e pela sua história, tem mais ou menos abertura para olhar para as suas próprias questões. Ainda existe muito pouca abertura para questões que são do sistema. hum, Acho que está a mudar, mas encontramos com facilidade pessoas que ainda não estão disponíveis. hum, Então, hoje vejo isto como é mais importante aquilo que tu estavas a dizer, é mais importante criar ali um espaço para deixar uma semente e envolver a pessoa e fazer algo importante entre todos, do que criando essa consciência, não é? Construindo essa consciência, do que alguém querer dizer ao outro: és tu que estás mal, és tu que tens que mudar, és tu que tens que. Porque isso também é uma forma de replicares o padrão parental que essas pessoas possivelmente tiveram. sabes, acho que essa questão é uma questão muito importante, porque talvez pela primeira vez na nossa história, eu diria, na história da humanidade, quando a conhecemos, nós temos pais, temos seres humanos que têm a possibilidade de educar os filhos de forma diferente. Sim. Porque os nossos pais não tiveram. Os nossos Mas pais agora tem educavam. excesso de informação, não é? Pois, agora esse é o problema. Então, a questão aqui é que se calhar temos crianças diferentes porque também temos adultos diferentes, não é? Temos, temos um mundo diferente, não é? Então, esta pouca resiliência das crianças é um espelho da pouca resiliência que os pais também têm, Temos achas, que João? colocar, Uhum. eles estão certos ou estão errados? Não, é exato, é uma A questão nossa pertinente, não pergunta é? é claro que para o modelo que foi construído Ora, há 20 ou 30 uhum. anos não se enquadra, não é? As crianças têm que estar sentadinhas, serem educadas, não responder e tal. Bom, mas se calhar não é isso que precisam para este mundo novo, não E é? achas que a escola, desculpa, Sim, diz e isso. achas que a escola está a acompanhar esse, Difícil, uhum. é difícil. É muito difícil porque o avanço tecnológico, se nós pensarmos, a questão fundamental para mim é o avanço tecnológico, porque a velocidade do avanço tecnológico e das novas informações e daquilo que se passa nos Estados Unidos ontem, já sabemos hoje, e na minha altura, quando era miúdo, levava semanas, às vezes, ou meses para chegar cá. Hoje aquilo que acontece Sim. na França chega aqui de forma muito rápida. E o avanço tecnológico, a capacidade de nós ligarmos com isso foi tão rápida que o nosso sistema nervoso. Não se adaptou. Era aí Uhum. que eu queria dizer. O nosso cérebro está em pleno para nos salvaguardar da dor, não é? Muitas vezes boicotando o sistema, mas Exato, sim, sim. o que o nosso cérebro faz é defender-nos da dor. E então vê esta metáfora. O sistema educativo não mudou em nada, ou em quase nada, Uhum. nestes últimos 30 anos, 40. No entanto, o mundo mudou completamente. Achas que estamos, e vamos falar da geração dos pais, Uhum. estamos nós próprios enraizados, tal como o sistema educativo, e que isso está a fazer com que nós adultos não conseguimos e não permitimos que as crianças sejam efetivamente o melhor do mundo? Essa é uma excelente pergunta. É pergunta complexa. Estava a falar, a maior parte das pessoas que vêm ter comigo são mulheres. Jura? A maior parte das pessoas que te vão ver São e ouvir são mulheres. Sim. É, dava, Mas dava. já temos alguma mudança também, já há muitos pais. Sim. Dava outro podcast, perceber porquê e como é que isso vai ter impacto. Já está a ter e vai ter impacto na nossa sociedade. Vai melhorar umas coisas e vai provocar aqui alguns desafios. Uma questão que eu costumo falar muito com as mulheres, com as minhas pacientes, e principalmente quando elas têm estas questões com os filhos, não é? É que elas perceberem que elas são o resultado
de milhares e milhares e milhares de mulheres que vieram antes dela. E toda essa informação conflui nelas. Toda essa informação que é transmitida geneticamente. Como é que as tuas pacientes lidam com essa informação? É interessante, sabe? Algumas já vêm com isso. Eu lembro de uma paciente ou outra vir, eu venho cá porque eu tenho consciência da bagagem que eu tenho. Às vezes reações que eu tenho, comportamentos, não são meus. Eu acho que nem sei se são da minha mãe nem da minha avó, não é? Mas eu tenho na minha família historial de isto e aquilo, e está-se a manifestar agora, e está a ser ativado com a minha filha, ou com o meu filho. Elas próprias, algumas delas têm essa consciência. Muito E giro. depois depois tens que tu, isto é que é duro, não é? Agora és tu, e eu lembro de uma dizer assim, mas isto termina comigo. É uma força brutal. É de mulher brutal. dizer que Sim. termina. Há um livro fantástico exatamente com esse nome. Isto termina aqui. A sério? Eu já E um vi. filme na Netflix agora que também diz isto, termina aqui. Percebi o livro. Não, não, Sim, filme, eu vi o filme este fim de semana e aconselho a verem o que é que pode transformar rapidamente. Nós condenamos, por exemplo, a violência doméstica, seja psicológica ou física, mas como é que é fácil, e este filme mostra isso na perfeição, como é fácil tu te deixares envolver emocionalmente e de repente ficas no limbo entre, mas será que ela vai escolher um ou vai escolher outro caminho? Não te consegues ou consegues, mas percebes claramente ali porque é que tantas mulheres têm tanta dificuldade em se posicionar no "termina em mim". É realmente pertinente, não é? Acabaste de dizer, das mulheres perceberem que são os filhos, são as crianças que vão ativar essa consciência muitas vezes nelas. Até quem não tem consciência, o que é que acontece? Há conflitos, não é, Há João? bastantes conflitos. Uhum. E há muita culpa. Os pais trazem muito, aqueles que têm mais consciência e trazem culpa. Porque a culpa acaba por ser uma emoção, por onde eu costumo dizer, é das emoções mais difíceis de tratar. Das mais difíceis de tratar a culpa. Mas é aquelas que por vezes leva as pessoas a agir, não é? Se um culpado vai à procura de resolução, não é? Tentar espiar. É uma questão muito católica. É, a expiação, não A é? expiação. Vais rezar 30 Ave Marias, passa, não é? Aqui é, ok, se calhar a culpa é minha, eu gosto de transformar isto da culpa na responsabilidade, porque a culpa é uma questão moral, nós não podemos fazer nada, não é? Mas na responsabilidade, não. Eu se calhar fui responsável por isto, será que eu posso fazer alguma coisa diferente? Então, dar este poder aos pais de perceberem que eles estão a aprender, não é? Podem fazer coisas diferentes. E esse trabalho em conjunto para podermos fazer coisas verdadeiramente diferentes. Depois, é muito importante que o pai e a mãe sejam envolvidos. E numa sociedade onde as taxas de divórcio são enormes, Acho que saíram agora umas estatísticas que Portugal está no topo, não é? portanto, isto coloca um desafio que não existia. Existia o desafio, existia o desafio dos pais estarem juntos e não se amarem, não é? E os miúdos percebiam mais ou menos isto, ou havia relações extraconjugais, havia uma série de coisas, mas as pessoas estavam juntas. Isto Não. coloca tipo de desafios. Hoje em dia, não. Dormimos na casa do pai e depois dormimos na casa Casa da da mãe, mãe. e há uma nova família que se forma e tudo isto, lá está. Aquela consistência que existia desapareceu completamente. E os miúdos têm que se adaptar muito mais rápido à incerteza, que é uma questão. E outra questão muito pertinente, que é as crianças, muitas delas não estão a ocupar o papel de crianças. E justamente por essa questão dos divórcios e das famílias desestruturadas ou não juntas, não é? Quantas clientes é que eu vejo que os filhos ocupam o lugar do homem na vida delas? E elas não têm a mínima consciência disso. E isso depois vê-se muito interessante, de forma muito interessante nas casas. Elas dão o protagonismo, imagina, uma família que a mulher dá o quarto melhor da casa ao filho. Vê-se logo. Inversão de papéis. Inversão de papéis completa. Quem veste o papel de energia yang na casa, não é? É a mulher que está a vestir, dando a primazia ao filho. É uma cena que se vê muito, muito, muito nas minhas consultas. Havia tanta coisa aqui para dizer, mas uma das questões importantes também quando se fala de crianças e quando se fala nas políticas e como é que nós podemos ajudar as crianças, em Portugal e em outros países, mas em Portugal em especial, há uma tendência de avaliar as crianças todas como um todo, como se fossem todas iguais. Isso. E há aqui duas questões que deveriam ser diferenciadas, nomeadamente, mesmo se falamos de crianças da mesma idade, mas a partir dos 10 anos, começam a existir diferenças fundamentais entre rapazes e raparigas. E nós,
ainda não percebemos que rapazes e raparigas são diferentes. Graças a Deus. Extremamente diferentes. Extremamente diferentes, não é? São muito diferentes e apresentam desafios diferentes. O que estavas a dizer, quantas pacientes eu já tive aos 10 anos, o meu filho, rapaz, é aquele dócil, anjinho, não é? Que faz tudo É o menino, homem não é? perfeito, Olha, não é? perfeito. 12 anos, testosterona, bumba. 13 anos, quem é este vândalo que está com esta voz e que de repente agora pensa que já manda e quer se impor e tudo isso? Se não existir um elemento masculino a contrapor isto, se uma mãe sozinha a educar um filho, vão haver problemas. Mas se o divórcio não foi um divórcio amigável, se este rapaz é parecido com o pai fisicamente, começa a falar com um tom de voz igual ao pai, esta mulher vai ser ativada e muitas vezes sem se aperceber. Sim. E isto é terrível, não é? É terrível porque depois coloca aqui questões do rapaz sente-se que está a fazer alguma coisa de mal, porque é criticado pela mãe, né? Por um lado, e a mãe sente que está a ser desrespeitada pelo filho. Portanto, nós devíamos olhar para isto realmente e perceber, quando se diz 20% das crianças, 20% têm ansiedade e tal. Certo, isso é uma forma global de dizer, mas a ansiedade é algo que pertence mais ao reino das raparigas do que ao reino dos rapazes. O reino dos rapazes é o reino da delinquência. 80 a 90% de todos os crimes delinquentes na juventude são feitos por rapazes. Os cortes são feitos por raparigas. Raparigas magoam-se elas próprias quando estão em sofrimento. Não é? Sim. Yin. Exatamente. Os rapazes magoam os outros quando estão em sofrimento. Yeah. Yang é a sociedade. E nós olhamos para isto tudo como se fosse, vamos ter uma política, não é? Para ajudar todos. O que é que estamos a fazer? Não estamos a ajudar ninguém como devia ser, porque devíamos ter políticas específicas para rapazes, com técnicos específicos. Homens são fundamentais para os rapazes ganharem respeito, porque é uma questão fisiológica também, não é? Autoridade. Autoridade, responsabilidade, atividade física que os rapazes precisam. Então, As raparigas também precisam, mas em média, os rapazes e as raparigas, muito importante a comunicação, a relação, o respeito pelo próprio corpo, pelo outro. E eu penso que é das maiores críticas que eu se faço às políticas públicas é nós tratarmos, queremos generalizar, que eu acho que é uma coisa baseada na questão do vamos tratar as pessoas todas por iguais, está certo. Ninguém é agora melhor ou pior do que o outro, mas tratar todos por igual. voltamos outra vez à mesma história. Não é igualdade, é equidade. E estamos a perder a oportunidade de poder tratar as pessoas, dar às pessoas aquilo que elas verdadeiramente precisam. Não. Estamos a desperdiçar recursos, acho eu, por causa disto. Eu, a primeira vez, tomei consciência disto, eu fiquei emocionalmente, bateu-me emocionalmente. Fiquei há uns anos, quando me pediram para falar sobre rapazes, uma colega nossa, o seminário que eles estavam a fazer, e pediram para falar rapazes, e o rapaz foi à procura. Não era? Estatísticas, não Pá, é? porque Não é o óbvio, não é? exatamente. É que nós, mesmo nós, na área, eu percebi, não era preconceito, era um viés, não é? Quer dizer, tu estás a olhar para um lado, estás habituado àquilo e não vês ali o resto. E eu percebi, uau, nós investimos tanto e ainda bem, continuamos a investir nas raparigas desde a década de 80, não é? A emancipação das mulheres e tudo isso, espetacular. Só que ao mesmo tempo esquecemos completamente dos E rapazes. tem resultado. Tem dado-nos resultados, não é? Tem dado resultados. São aqueles que nós achamos que seriam os melhores. Porque parece que quando nós falamos dos rapazes, é como se, agora não vamos falar das raparigas. Exato. E que se falamos das raparigas, não podemos falar dos rapazes. Parece que vivemos temos que compartilhar, como se duas verdades não pudessem existir ao mesmo tempo, não é? E eu acho que essa questão deveria ser falada hoje. E eu, na altura, quando me confrontei com isto, quando vi 90% das mortes na estrada, rapazes e homens. Uau. 90% da toxicodependência, rapazes. 99% das pessoas que estão na prisão são rapazes. Fala-se da violência doméstica. Quem é que exerce violência doméstica? Homens. A maior parte das pessoas vítimas de violência são quê? Homens, não são mulheres. Homens matam homens. Quer dizer, e depois pensar, uau, e nós falar sobre isto? Não? Falar sobre isto? Desconstruir, não é? Desconstruir isto também. Verdade seja dita, isto acontece também, porque metade da população não quer saber disto. Isso. Qual é a metade da população? Homens. Daí, as tuas clientes serem, as tuas pacientes serem Homens. mulheres, não é? As minhas pacientes serem, as mulheres é que estão a movimentar-se para, Sim, não é? sim, sim, Há um sim. movimento geral da energia e que depois também as coloca muito numa posição que não é a delas, não é? Que é estar sempre em movimento. Exato. Nós estamos sempre a fazer movimento porque mais ninguém se movimenta, É não verdade. é?
João, então, com este tudo, não é? Com esta conversa toda, vão haver resultados, vão haver consequências. Nós estamos aqui a falar de crianças que um dia vão ser adultos, não é? Certo. A nossa geração vai ser seguida por outras gerações. Que futuro é que tu vês na nossa sociedade pela tua previsão, pela tua análise como profissional e também como ser humano? Achas que vamos ter aqui tempos ainda mais desafiantes como resultado destas políticas ou ausência de políticas ou para onde a energia está-se a dirigir? Porque no fundo estamos aqui a falar de energia, não é? Estamos aqui a falar de energia, acabámos agora mesmo de falar da polaridade entre energia yin e yang e da forma como ela está completamente desviada, não é? Da sua natureza, não é? Eu acho que isso que estás a falar acho que é muito importante Uhum. e é fundamental. Primeiro para perceber que nós vivemos num mundo polarizado. Sim. E Nós precisamos de aceitar isso também, não é? Para começar logo. concordo 100%. Essa é a primeira coisa. Nós vivemos num mundo polarizado. Se nós repararmos, não é? Homens, mulheres, dia, noite, alto, baixo, dentro, fora. Nós vivemos num mundo, vida, morte, nós vivemos num mundo polarizado, não é? E, portanto, é normal que a vida também tem. Só que e os chineses falam muito sobre isto. Não é? Sim. E a questão do yin e do yang, da forma como o yin e o yang existem, não como forças absolutas, mas como complementares. Não pode existir um sem o outro. E para perceber um, temos que perceber o outro. E a vida, não é? É yin e yang. E puxa-nos para um lado, a nível global, parece que há alturas ou décadas que nos puxa para um extremo, nós vivemos extremos de yang, não é? E agora, e enquanto Agora vamos para o outro. e estamos neste extremo, parece que foi difícil aquilo que tu Sim. disseste há bocado. Como é que uma pessoa Mas são pode estar no jovens centro? também. Alguém dizia, hoje ser moderado é ser radical. Sim, sim. Exatamente. É um movimento. Mas, É porque mas eu acho que é por isto mesmo, porque é que é tão difícil aceitar que nós somos mais perfeitos na coexistência entre as polaridades, não é? Eu não tenho que Sim. estar num extremo ou no outro, eu não tenho que puxar para um lado, porque eu preciso do outro, Certo. não é? Só que isso que nós estamos aqui a falar foi e tem sido utilizado para pessoas que querem manter o seu poder na sociedade, não Tal e é? qual. Nós podemos falar, voltando às crianças, nós temos 30% das crianças, isto é uma coisa importante, temos 300 mil crianças em Portugal a viver abaixo do limite da pobreza. 300 mil, é o Algarve inteiro, Sim, se imaginares. É muita exatamente. gente. Junto às famílias, e há qualquer coisa a nível socioeconómico, não é? No nosso modelo de sociedade, que evoluiu brutalmente. Todos os indicadores dizem que estamos muito melhor do que estávamos, Gostávamos. mas há aqui lacunas, não é? E essas lacunas, em grande medida, também devíamos levar a refletir sobre que tipo de sociedade é que nós queremos e estamos a deixar para a nossa juventude. E, portanto, quando nós olhamos para o futuro, que tipo de sociedade é que nós vamos ter, e vendo que há estas mudanças significativas de mulheres, de homens, e que há forças fundamentais que querem manter o poder e que jogam uns contra os outros, não é? Tal e qual. Basta ver os mídia, como fazem isto, põem as pessoas. Ainda ontem estava a ver o telejornal, raramente vejo, mas não estava a ver o telejornal. Não há uma única notícia boa. Boa, não, é Se a gente vê, não é, o mundo através daquilo, aquilo é de propósito, aquilo é com consciência. incutir o medo. Né? Voltamos às emoções, porque as emoções fazem com que as pessoas estejam. É o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso evoluiu para prestar atenção ao perigo. Onde é que está o perigo? É ali, é aqui. E então isso vicia, não é? Que é outro problema que hoje é a questão dos miúdos. Voltando à tua questão. A questão, o futuro, é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu acho que estamos num momento que nunca nós, enquanto seres humanos, nunca estivemos. Por uma razão, que é a inteligência artificial. Eu acho que as pessoas, muito sincero, já falei uma vez ou outra sobre isso, não sei se é de escrever qualquer coisa sobre isso. Porque às vezes eu falo isto com amigos e colegas e eles pensam, isto, já estamos numa certa idade e estamos a ser aqueles velhos do Restelo que antigamente diziam quando havia qualquer coisa nova e diziam, opá, não, lá estás tu a criticar estas coisas novas, temos que aceitar a nova tecnologia que está a Eu acho vir. que as pessoas não têm consciência do que dá a chegar aí. Eu acho que sim. Isto é o princípio de um mundo completamente novo que eu não sei se algum de nós estará preparado. Mas Criança, a questão é, ninguém vai conseguir parar isso. A questão é, estamos preparados para a educação, para os novos tempos, ou não estamos de todo? Se olharmos para os nossos decisores políticos, Não não. É estamos. como se isso não existisse.
não é? Basta ver o que é que é discutido, nós estamos. E as questões que são colocadas são de uma. Não é só complexidade, é de uma humanidade, porque o que a inteligência artificial está a fazer está a mexer naquilo que nós nos consideramos humanos. Hoje em dia já é possível hoje, eu colocar toda a experiência de uma pessoa que eu amo numa inteligência artificial e interagir com ela como se essa pessoa Sim. estivesse viva. Fala com a mesma voz. O que impede de fazer saudáveis processos de luto, por exemplo. Agora imagina o que é isto. Quando se eu tiver essa possibilidade, portanto, é a negação da morte, é a negação da perda, é a negação. Há uma série de coisas que estão a acontecer, não é? Temos casos de miúdos que se suicidaram porque se apaixonaram por uma inteligência artificial e ela Ou levou-os. por indicação da própria inteligência artificial, sim. Porque eu não consigo viver sem ti, nós já sabes que eu não estou aqui, não posso, nós nunca poderemos estar juntos, só se tu. Ou o contrário, de um miúdo dizia que tinha ideação suicida e perguntava se esse era o melhor caminho e a inteligência artificial dizer que sim. E dar passos para o caminho. Portanto, nós temos aqui questões que mexem com aquilo que nós verdadeiramente somos e se juntarmos a isto a robotização, não é? Que é uma coisa que nós vimos nos filmes de ficção científica, não é? Quando éramos miúdos. Que diziam, isto vai acontecer, isto vai acontecer. Isto aconteceu. Este ano aconteceu qualquer coisa incrível, isto foi aqui há pouco tempo, há poucas semanas. Alguém me enviou qualquer coisa e foi ver se aquilo era verdade, que é outra coisa. Hoje, não, Temos que ter verdade, um filtro. é e verdade, para os há miúdos vários isto é filtros. possível, vários filtros. Sim. O que é Não há filtro, realidade, não há o que é, filtro. o que é real do que não é real. Então mandaram lá, fui eu ver, que era, na China fizeram uma meia maratona de robôs. Sim, Os robôs a correr. e é verdade. Como assim? Sim, fizeram mesmo. Fizeram. Era a segunda edição. Sim. A primeira foi o ano passado. Atenção. Os robôs a correr meia maratona, estou a 20 e tal quilómetros, o que é. E nenhum deles chegou ao fim. Aquilo, o ano passado foi uma catástrofe. Era o teste. Este ano, estamos a falar na segunda edição, de um ano para o outro, o que ficou em primeiro lugar bateu o recorde humano. Bateu o recorde humano. Quer dizer, de um ano para o outro, o robô, houve uns que, coitados, espalharam-se já com a frente, mas o que ganhou bateu o recorde humano. Quer dizer, num ano, em 2 anos. Portanto, A aceleração. a aceleração, voltamos àquela questão, a aceleração tem sido tão rápido que o nosso sistema nervoso e o nosso físico não está preparado para isso. Portanto, quando olhamos para o futuro e olhamos para aquilo que a educação propõe de trabalhos, por exemplo, para o futuro, para os miúdos, numa altura em que os robôs vão substituir a maior parte dos trabalhos, porque vão ter capacidade de se levantar e de mexer, não é? Fazer acontecer. Fazer acontecer, fazer por nós. Tipo, olha, vai lá ali às compras por mim. O que vai ser ótimo para quem está em casa doente e não se consegue mexer. Mas e será que todas as pessoas que estão doentes, que não estão doentes, não vão também utilizar, não é? É. Tu deixas de ser humano. Deixas de ser humano. Todos os trabalhos, ou grande parte dos trabalhos que nós estamos a ver aqui à nossa volta, vão ser substituídos por um robô. Não será amanhã, mas será talvez nos próximos 5 ou 10 anos, não tenho dúvida nenhuma. E isso faz-me questionar muito sobre o sistema educativo. Exato. E continuarmos a olhar, e eu continuo a ver, como acontecia há 20 anos atrás, pais em grande stress porque os filhos têm que estudar e têm que fazer isto. Eu cada vez compro menos guerras dessas com a minha filha, porque sinceramente faz-me mais sentido construir valores e 100%. sedimentar a Isso é o pessoa que ela é Exatamente. na sua construção do que propriamente o que ela está a aprender na escola, porque eu não sei do que é que isso lhe vai servir no futuro. Eu até tenho dúvidas que lhe sirva de alguma coisa. Os miúdos dizem isso. E Exato. nós também dizemos para fugir às responsabilidades. Claro, não é? mas Dizemos um mas bocado. somos nós adultos que precisamos de olhar para isto, Mas não é? hoje em dia Pois. é mesmo isso. O conhecimento técnico, não é? Devia estar a ser substituído pelo potenciar da criatividade e pelo potenciar da pessoa que cada criança é, da sua unicidade, não é? E realmente trazer esse tipo de valores, de que elas sejam flexíveis e se consigam movimentar no mundo que nós não sabemos qual vai ser. Só que tem aqui uma coisa. Eu costumo dizer que de todas as. É muito polémico, mas não me interessa, mas digo na mesma. De todas as disciplinas, eu penso que a filosofia é aquela que deveria ser obrigatória para todos os miúdos. Porque é Exatamente. aquela que obriga os miúdos a verdadeiramente a pensar. pensar neles próprios, não é? Questionar o mundo à sua Olha, volta. isso leva-me aqui à base. As crianças são mesmo o melhor do mundo.
Eu diria que quanto mais nós construirmos adultos que estão bem, que estão felizes com a vida que eles têm, e quanto melhor eles estiverem com a criança interior deles, mais facilmente nós podemos olhar para os miúdos e dizer que sim, que eles são a melhor coisa que nós temos no mundo. Mas nós, adultos, temos que ser capazes de construir esse mundo para nós vivermos bem connosco próprios, com a nossa criança interior. Quantos adultos precisam se libertar das amarras que têm, não é? Para poder depois criar um mundo que seja bom para as crianças, portanto, E para deixar as crianças ser e crianças. para deixar as deixar crianças. crianças a serem Eu crianças. esta semana ouvia uma mãe muito preocupada porque o filho ainda está na pré-escola e ainda não sabe o abecedário. Isso é que é E uma isto, grande preocupação. isto de alguma forma incomoda-me. E a pergunta que eu lhe fiz foi: não tem tempo? Tem, mas todos os outros meninos já sabem. Sim, mas esta idade é para brincar, não é? Portanto, Sim, é essa questão do brincar. E a questão voltamos à história da sociedade. Porque que tipo de sociedade é que nós queremos construir? Se era uma sociedade antigamente que precisava de pessoas técnicas, não é? Hoje vivemos numa sociedade que, a nível material, felizmente, sim, conseguimos. está disponível. Está tudo disponível. E isso vai se manter. Não Sim. estou a ver isto voltar para trás, felizmente, com todas as diversidades que existem no mundo. Mas a partir do momento que temos robôs a trabalhar para nós, o que vai existir são outros desafios. É o que é que eu vou fazer com o meu tempo? Onde é que eu vou encontrar sentido? Quando muitas pessoas encontram sentido João, nas e, suas e atividades. uma pergunta bastante importante: quem sou eu? Quais são os meus dons? Sim, sim. O que é que me faz realmente feliz? E a maioria dos pais também não está a transmitir isso às crianças, não é? Porque depois não consegue ver, os pais veem as crianças como crianças ou como extensões Através de deles si próprios. próprios. Isto Estas é. crianças têm espaço para ser elas. Próprias. E deixamos aqui uma série de perguntas no ar, porque infelizmente o nosso podcast não é uma manhã inteira, com o João seria um dia. Seria um dia inteiro, não é? Com certeza deixámos aqui algumas reflexões, como sempre, que acho que é um dos propósitos deste podcast. Acho não, tenho certeza que é um dos propósitos deste podcast. E digam lá se o João não é um convidado especial. É, não é? Claro que é. João, agradecemos de coração teres aceito o nosso convite. Se calhar ainda vai haver aqui uma parte 2. Não achas, Marília? Merece. Não doeu, pois não. Obrigado. É isso. Potencialmente numa próxima temporada fazemos aqui uma repetição de alguns podcasts, não é repetição, mas uma continuação de alguns podcasts que merecem continuação. É um tema realmente bastante pertinente porque envolve todos nós. Todos nós, sejamos pais ou não, sejamos educadores ou não, envolve todos nós e o resultado vai influenciar todos nós. Portanto, toda uma humanidade, que eu espero que ela ainda exista daqui a 20 anos. Humanidade. Então, obrigada por estarem aí desse lado. Um beijinho e até breve.